Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 12 de setembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Vamos iniciar aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Eu vou pedir aqui, Elô, faz a nossa prece de abertura. Pai querido, mestre da nossa vida, da nossa casa, Jesus, Francisco de Assis, nosso mentor da casa, dessa casa que nos recebe todos os dias, todas as semanas, para podermos estudar, podermos melhorar a nossa conduta, a nossa vida, as nossas atitudes. Agradecidos estamos pela oportunidade que nos dás. Hoje, sempre agradecidos estamos. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rose caiu? Desculpa, eu esqueci o microfone desligado. Estão me ouvindo agora? É porque eu deixei o microfone desligado aqui. Bem, como eu estava falando, hoje é dia 12 de setembro de 2024, né? E essa hora nós estudamos esse livro, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 14. O capítulo 14 é o capítulo que trata da aura, atmosfera espiritual, que é o termo usado por Allan Kardec, atmosfera espiritual. Quem usa a palavra aura normalmente são os espiritualistas. E semana passada, nós víamos estudando, continuando a estudar o item número, deixa eu ver aqui, número 2, que é da aula mesmo. E aí nós falamos, né, sobre várias coisas muito interessantes. E eu apresentei até um PDF, e eu disse assim, pessoal, gente, eu vou reapresentar esse PDF novamente, porque como ele foi apresentado quase no final da aula, a gente não teve condições de esmiuçar um pouco mais esse PDF. Nós lemos muito rapidamente. E ele tem uma mensagem tão importante que merece ser estudado com mais profundidade. Está aparecendo aí? Então, hoje eu vou começar a aula no parágrafo que diz assim, ó, é precisamente, todo mundo já achou? Né? Vocês devem estar com a data um pouquinho abaixo, mas eu vou começar no parágrafo onde diz assim, é precisamente por causa da necessidade de uma harmonização entre as auras que Banditon, que é aquele escritor inglês, lembra que os espíritos estão constantemente a advertir, quer dizer, chamar a nossa atenção para o uso de drogas, álcool, alimentação inadequada e todos os hábitos, enfim, que aviltem, quer dizer, que violentem a nossa mente ou esgotem os nossos nervos, né? A aura, acrescenta ele, está indissoluvelmente ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como o perfume de uma flor. Porque a nossa atmosfera espiritual, ela não fica apenas em volta do nosso corpo. É como se ela partisse de dentro de nós, entendeu? Ela parte de dentro de nós. Se ela parte de dentro de nós, ela atravessa todos os órgãos do nosso corpo. É como se fosse aquela lâmpada lá dentro do nosso corpo, quando ela acende, essa energia atravessa todos os órgãos do nosso corpo até formar aquele círculo, né, à nossa volta. Então, ela vem de dentro de nós. Ora, se nós usarmos
drogas, se nós formos alcoólatras, se nós formos fumantes, se formos pessoas muito amargas, pessoas que têm um problema grave do sistema nervoso, devido à ira e outras coisas mais, tudo isso vai contaminar a nossa aura. Vai contaminar a nossa aura. É como se você tivesse uma torneira com água e uma borracha saindo dessa torneira suja. Então, essa torneira, vamos imaginar que ela está ligada a uma fonte de água, uma mina de água cristalina. Uma mina de água cristalina. Se você beber diretamente da mina, não tem problema nenhum, a água é cristalina. Mas a gente não bebe da mina. Você bebe da água que tem na sua caixa de água. A água vem da mina, cristalina. Então, quando ela sai da mina, ela sai cristalina. Mas a borracha, o cano que liga a mina até a tua caixa d'água é sujo. Muito sujo. Então, essa água vai atravessar por esse cano. Quando ela chegar na sua caixa d'água, como é que ela vai chegar? Suja. Mas ela era limpa. Mas ela passou por áreas, por lugares que eram sujos. A borracha, o cano. Então, ela foi se contaminando. Então, imagina isso. Nossa aura, essa energia que está aqui dentro, quando ela sai, ela começa a se irradiar, ela passa através do nosso corpo. O que tiver no nosso corpo, ela vai levar. Vai misturar com ela. Entendeu? Então, ele fala aqui que o Bundy, que é esse escritor inglês, ele diz que os amigos espirituais chamam a nossa atenção para a gente evitar usar drogas, né, beber álcool demais, ter certas atitudes, né, nervosas demais e demasia, porque tudo isso vai acabar atingindo a nossa aura. Aí, e ele diz aqui que a aura está totalmente ligada, de forma que não pode ser desligada, dos órgãos do nosso corpo. Entendeu? Que ela vem do nosso ser. E quando nós estamos encarnados, nós temos um corpo físico. Então, as impurezas que tiverem nesse corpo vão contaminar essa energia da nossa aura. E ele diz aqui, né? Ela está ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como perfume de uma flor. Você pega uma rosa, a rosa não tem, exala um perfume, você não pode tirar esse perfume da rosa. Então, se a rosa estiver contaminada, o perfume da rosa vai estar contaminado também. Aí tem um texto que eu trouxe semana passada, que eu falei para vocês que eu ia trazer novamente, para a gente fazer uma análise mais profunda desse texto, né? Buscando analisar os detalhes com mais profundidade, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Esse aqui. Esse texto é de um livro chamado As Faces Visível e Oculta do Alcoolismo. Vocês estão vendo? Nós vamos falar aqui de um tipo de contaminação que pode acontecer. Tá? O alcoolismo é um tipo de... Só para a gente ter uma ideia, mas tem muitas outras coisas. Tem alimentação também, aquelas pessoas que comem alimentação excessivamente gordurosa, muito também apimentada, tudo isso pode trazer problema, né? Então, a autora desse livro, que é As Faces Visíveis e Ocultas do Alcoolismo, Elizabeth Barbosa de Carvalho, na parte 2 desse livro tem um capítulo chamado O Grande Arquivo da Alma, a Sede das Sensações. E a Elizabeth vai dizer assim, o perispírito é ponto de contato físico-espiritual, tá? Então, o nosso perispírito... Opa, eu estava tendo queda de luz aqui. Ou é a luz ou é a lâmpada. Então, o nosso perispírito é ponto de contato físico-espiritual. Então, ele está ligado ao nosso corpo físico,
e ao nosso espírito, tá? Nós estamos encarnados. Então, eu sou um espírito que é envolvido por um perispírito, e esse perispírito está ligado ao meu corpo físico. Esse perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. Por isso que ele diz, o perispírito é ponto de contato físico e espiritual. Ele faz o contato com o espírito e com o corpo. Assim, no caso de uma pessoa que bebe, mas isso é para uma pessoa que fuma, para uma pessoa que usa qualquer outro tipo de droga, um espírito desencarnado que seja viciado em bebidas alcoólicas poderá beber com essa pessoa. Então, se eu sou um encarnado alcoólatra, eu tenho o vício do alcoolismo, existem espíritos, pessoas que já morreram alcoólatras, que quando chegam no plano espiritual, elas não ficam boas, entendeu? Se uma pessoa é alcoólatra aqui, quando ela desencarna, ela continua alcoólatra. O espírito é de um alcoólatra. Então, a necessidade que o alcoólatra, que o dependente químico de qualquer tipo tenha, quando ele está aqui vivo, encarnado, quando ele morre, ele tem muito mais vezes. A necessidade de fumar, de beber, de usar cocaína, heroína, qualquer outra crack, é muito maior. Então, vejam que coisa terrível, entendeu? Então, um espírito desencarnado que seja viciado em bebidas, ele poderá, quando estando no plano espiritual, procurar uma pessoa aqui na Terra que é viciada em álcool, ou em fumo, ou o que quer que seja, e vai procurar beber com essa pessoa, num contato corpo a corpo. É lógico que ele não vai pegar o copo de bebida, o líquido, e beber, ele não vai fazer isso. Mas não vamos esquecer que a bebida tem o quê? Ela tem uma química. Ela tem uma química. E é essa química que ele quer. É a energia gerada por essa bebida, por essa química. É isso que ele quer. Então, ele vai beber, entre aspas, com essa pessoa, num contato corpo a corpo. Ele vai buscar retirar dessa pessoa a energia, a química da bebida, para ele, porque ele precisa disso. Assim é que realiza o ato de beber, o espírito, e procura desfrutar das coisas desse mundo, mesmo sendo um morto. O viciado do além, o espírito desencarnado, ele suga os vapores do álcool. Por exemplo, se você entra numa casa onde haja muito álcool, ou que hajam pessoas fumantes, você não sente? Se você entra na casa de uma pessoa que fuma muito, você entra, você sente, você diz assim, eu acho que essa pessoa aqui, olha o cheiro do cigarro, olha o cheiro da bebida. O que é isso? São os vapores do cigarro, da nicotina. Os vapores do álcool ficam no ambiente. É isso que ele precisa, desses vapores, entendeu? Então, esse espírito viciado, ele vai sugar os vapores do álcool do ambiente. Mas, se o alcoólatra está ali sentadinho vendo televisão, ele vai fazer o quê? Ele vai colar, se aproximar dessa pessoa alcoólatra, está ali sentadinho vendo televisão, né? Às vezes com a latinha de cerveja do lado, e vai sugar os vapores do álcool, não do ar que está perto dessa pessoa, mas diretamente do corpo dessa pessoa. É como, nós já até estudamos isso em umas aulas anteriores, é como se aquele perispírito tivesse umas ventosas, vocês sabem o que é ventosas, né? Umas ventosas, e essas ventosas, ele consegue colar essas ventosas
no perispírito do encarnado. Entendeu? É igual o povo não tem umas vetozinhas? É como se ele também, nós também temos esse tipo de filamentos, parecem umas ventosas, e ele cola aquilo no perispírito do encarnado. E através dessas ventosas, ele vai sugando os vapores do álcool diretamente do corpo perispiritual do bebedor. Já que ali fica acumulada a parte etérea da bebida, quer dizer, esse vapor, que ao ser sugada pelo espírito, tem um tempero especial. Por quê? Por que tempero especial tem esse vapor do álcool que ele está tirando? Porque ele não está tirando só o vapor do álcool, ele está tirando o vapor da droga que a pessoa ingere, mas também está tirando a energia que a pessoa possui. Todos nós temos uma energia vital, que é o nosso fluido vital. Então, ele aproveita e tira os dois. Ele tira o vapor da droga, a essência da droga, e tira também a energia vital da pessoa. Por isso que para ele tem um tempero especial. É as duas coisas misturadas, entendeu? As duas coisas misturadas. Então, eles ali, né? Porque no nosso perispírito, quando você bebe muito, a droga, o vapor do álcool, fica no nosso perispírito. E ele, é como diz o outro, ele vai beber direto na fonte, no perispírito do alcoólatra encarnado. E quando ele está tirando o vapor da droga, ele tira também aí um pouco da energia vital do encarnado. E isso muito satisfaz ao prazer de um morto que insiste em cultivar, que existe em continuar cultivando as sensações típicas da vida física. Para o alcoólatra desencarnado, ver alguém bebendo é pura tentação. Espíritos, assim, são considerados verdadeiros vampiros. O vampiro da mitologia não é aquele que morde você e chupa o seu sangue? A tua energia, né? Porque o nosso sangue é a nossa energia, né? Se a pessoa perde muito sangue, ela fica o quê? Sem energia, pode até morrer. Então, o vampiro suga nosso sangue. Então, esses espíritos são verdadeiros vampiros. E, de forma singular, vampirizam bebedores encarnados. Mas não só os bebedores, como nós falamos. Aquele que usa cocaína, a heroína, o cigarro, aquele que come demais comidas muito apimentadas, muito gordurosas, todo tipo, né, de droga ou de algo que não é muito bom. E eles, olha só, e procuram desesperadamente esses espíritos, esses vampiros, eles procuram desesperadamente a quem possa alimentá-los, porque eles estão no plano espiritual necessitados disso. E eles vão permanecer nessa posição doentia de furto. Furto por quê? Eles estão roubando a nossa energia. E vício, até que se disponham a corrigir e tratar desse terrível desajuste em que se encontram. É igual o viciado aqui na Terra. Ele vai continuar viciado até que ele procure um tratamento. Até que ele procure um tratamento para tratar desse terrível vício. Qualquer pessoa, diz a companheira Elizabeth aqui, que se perde na dependência alcoólica ou em qualquer outra dependência e morre em função dessa droga que usa, sem nunca demonstrar desejo de abandonar esse hábito, é candidato a se tornar vampiro do além. Então, qualquer um de nós hoje aqui encarnado, que tivermos um vício, seja ele qual for, seja ele qual for. Aí a pessoa vai dizer assim, pega, e a maledicência? É um vício? É um vício.
A maledicência é um vício. É como uma droga. Olha o mal que a maledicência pode causar. A maledicência, que é a fofoca, ela pode matar, não pode? Pode. Ela pode destruir a vida de uma pessoa, não pode? Pode. Então, a pessoa que tem prazer na maledicência também é um viciado. E detalhe, hein? Vou dizer uma coisa para vocês. É mais fácil uma pessoa que é viciada em álcool, em fumo, em cocaína, se curar desse vício do que se curar de um vício como a maledicência. Porque muitas vezes o cara não se aceita como fofoqueiro, ele nem vai admitir, né? Então, às vezes, é mais difícil, porque a maledicência está muito envolvida pela questão moral. Então, às vezes é mais fácil você recuperar um alcoólatra do que um fofoqueiro. Do que um fofoqueiro. E esse fofoqueiro desencarnado, ele pode se tornar um vampiro do além. Vai ser aquele espírito que vai ficar buscando as pessoas e o que, ó, sussurrando. Vai lá, fala isso dele. Olha só esse cara, inventa isso. Bom, ele vai ficar assim. É também um vampiro do além. E a gente sabe disso, né? Como tem pessoas assim, que destruíram muita gente. E hoje em dia, com a tal da fake news, né? Pessoas que jogam mentiras aí nas redes sociais, que depois, aquele que foi agredido, que sofreu essa violência, não vai conseguir se resolver. Tem um professor, acho que ele era professor da universidade, eu não me lembro se ele era lá de Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, ou se ele era da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que ele era da Universidade Federal Fluminense, que é da lá de Niterói, né? E fizeram, ele era acho que era formado tinha mestrado, não sei o que lá. Fizeram uma fake news sobre ele, uma calúnia sobre ele, tão terrível, que ele foi suspenso das atividades dele na Universidade Federal Fluminense. Uma coisa terrível que inventaram sobre ele. E aí já viu, né? O povo caiu de pau em cima dele. Pá, pá, pá. E ele foi obrigado a ser afastado das funções dele lá. A família dele toda foi afetada, foi uma coisa terrível. O que aconteceu? Depois, aí o que aconteceu com ele? Ele se suicidou. Ele ficou tão assim, desequilibrado com aquela onda de mentiras que recaiu sobre ele, que ele se suicidou. E quem fez isso foi até um político foi um político que soltou essas fake news aí violentas, sabe? Uns meses depois que se suicidaram, porque aí a família dele, ele tinha entrado na justiça, né? Contra fake news. Mas a onda de fake news foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E ele não deu conta, ele se suicidou. Meses depois, o tribunal deu ganho de causa a ele e provou que ele era inocente. Aí o cidadão que criou a fake news, pediu desculpa, pagou uma multa e disse o seguinte: eu não. Aí a conversa rolando, né? Não tive culpa dele se suicidar, quem mandou ele ser fraco? Né? Era só ele esperar lá provar, não sei o quê. Porque eu, quando dei a notícia, eu achava que era verdade. Por isso que eu fiz. Entendeu? Ele ouviu o galo cantar. E aí o que ele fez? Criou uma história que era uma fake news, sem se preocupar de verificar se era verdade, se era verdade. A pessoa ficou tão abalada e se suicidou. Entendeu? É lógico que aquele que se suicidou não deveria ter, mas a gente sabe que há casos e casos, casos e casos. Agora,
Essa criatura que publicou essa fake news não é um vampiro? É. Como teve aquela mulher também aqui na Zona Norte, não sei se foi em Realengo, que o cara botou uma matéria na internet e ela raptava crianças e matava em magia. O pessoal pegou ela na porta de casa. Ela estava vindo à igreja com a Bíblia na mão. Foi linchada e morta. Depois o cara disse assim, foi uma brincadeira que eu fiz. Como tinha umas crianças que tinham morrido, ele resolveu fazer uma brincadeira. Pegou a foto da mulher e colocou lá, dizendo que era ela. O povo partiu para a casa dela, pegou ela, chegou na igreja, com a Bíblia na mão. Ela dizendo, eu sou da igreja. Lincharam, mataram ela. A filha dela assistiu. Disse que tentou de tudo, não conseguiu. Mataram ela. Depois, ele foi preso. Então, foi uma brincadeira. Eu não pensei que ia fazer mal. É um vampiro. É um vampiro. Então, quando a gente fala de vampiro, a gente não está falando só do dependente químico. Isso talvez seja até pior, como eu falei. É mais fácil tratar um dependente químico do que uma criatura dessa, entendeu? Então, o que ele diz aqui é que qualquer indivíduo que tem essa dependência, né, e ao desencarnar, ele é candidato a se tornar vampiro do além. E que, do outro lado da vida, as garras da dependência penetram fundo no corpo perispiritual e se tornam infinitamente constrangedores. Isto devido à alta sensibilidade desse corpo, que é o perispírito, que já não tem mais a cópia física, que ajudava a amortecer e moderar o desejo. Então, quando você está encarnado, o teu perispírito, ele amortece, ele diminui a intensidade da dependência física. Mas quando o sujeito está morto, ele não tem o corpo físico para ser amortecedor. Então, ele sente a dependência na força total. Na força total. Para o alcoólatra desencarnado, a necessidade de beber se torna 100 vezes mais violenta, 100 vezes mais aguda, 100 vezes mais insuportável. Então, se um sujeito dependente químico, que está encarnado, como eu ou vocês, sente aquela necessidade de beber, de usar droga, e a gente sabe que eles ficam, o pessoal diz assim, que fica fissurado, a necessidade daquele que desencarnou é 100 vezes mais. E olha que aqui a gente vê isso, quando às vezes uma pessoa, um filho, que é dependente químico, invade às vezes a casa da mãe e quer arrancar dinheiro da mãe para ele comprar uma pedra de crack que a mãe não dá, ele mata. Já vimos casos desses. Ele mata a mãe, teve um que matou a mãe, matou a irmã, matou o pai, para poder roubar uma televisão, isso, aquilo, para trocar por uma pedra de crack. Isso ele faz encarnado. E olha que ele tem o corpo como amortecedor. Agora, o desencarnado é muito pior. Ele sente essa dor de uma forma muito pior. Se durante a vida física essa necessidade parecia incontrolável, na vida do além torna-se cruel. É nessa hora que se define o dependente se esforçando no plano espiritual para ver seu vício, ou o dependente se arrastando no plano espiritual em busca de parceiros com quem possa continuar bebendo. Então, você vai encontrar no plano espiritual esses dois tipos de espírito. Aquele que está lutando contra o seu vício e aquele que não está lutando, muito pelo contrário, que está desejando continuar fazendo uso desse vício. E aí ele vai procurar a fonte, que somos nós. O dependente não se liberta da dependência só porque morreu. Morreu, acabou. Ficou livre da droga, da dependência. Não. Morte não é sinônimo de mágica, fazendo desaparecer nossos problemas. Os problemas que nós temos aqui, quando estamos encarnados,
principalmente os problemas morais, seguem conosco depois que a gente morre. Morte, como ele diz aqui, não é sinônimo de mágica, não faz desaparecer nossos problemas. Aquela famosa frase, morreu, descansou, descansou nada. A população espiritual das regiões circunvizinhas à crosta terrestre, quer dizer, a população espiritual que está desencarnada e que vive aqui em volta da Terra, tá? Está representada, na maioria, por espíritos que insistem em compartilhar a vida dos encarnados, associando-se aos que lhes são semelhantes em hábitos, gostos, pendores e condutas, conseguindo o que pretendem a partir das brechas que abrimos a eles. Então, essa população invisível está aqui à nossa volta. Eles querem compartilhar da nossa vida, tá? Querem se associar àqueles que pensam e têm gostos, condutas iguais às deles, né? Querem se tornar o quê? Ligadinhos, irmãos gêmeos deles, tá? E eles conseguem isso quando a gente dá a tal da brecha. E aí eles penetram. É igual assim, você está na sua casa, mas você vai dormir e esquece uma janela aberta. É por ali que o ladrão vai entrar. Nessa população invisível dos espíritos, grande é o número de espíritos aferrados ao hábito de beber, ao hábito de fumar, ao hábito de usar todo tipo de droga, à maledicência, a todo tipo de vício, de questão moral, tá? E eles vão se acercar de nós. Então, cabe a quem vigiar e orar? A nós. A nós. Para não deixar que eles se sirvam de nós, né? Para evitar que nós sejamos pastos para abutres, porque eles vão se servir das nossas energias. Por isso, Banditon aqui falou, esse escritor inglês, ele disse que os espíritos, os bons espíritos, estão constantemente a chamar nossa atenção quanto ao uso de drogas, álcool, alimentação inadequada, em relação aos nossos pensamentos, a nossa língua, que Jesus falou, não é o que entra na boca do homem que é o problemático, não. O problemático, principalmente, é o que sai da boca do homem, que veio do coração. A todos os hábitos, enfim, que aviltem, que violentem a mente ou esgotem os nervos. Então, ele chamou a atenção por causa disso. Porque nós estamos, como disse Paulo de Tarso, cercados por uma multidão de testemunhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa turma do além que tem os mesmos gostos, vícios que nós temos. E são nossos vizinhos. Vamos voltar aqui para o Diversidade do Carisma. Não há como evitar, diz o Hermínio Miranda, portanto, que substâncias tóxicas ingeridas ou pensamentos desarmoniosos, olha aí a maledicência, ou pensamentos desarmoniosos admitidos, quer dizer, aquele que você agasalha, afetem substancialmente a aura. Não há como se evitar que essas energias deletérias, né, que nós produzimos através do uso dessas drogas, através dos nossos maus pensamentos, não há como evitar que isso afete a nossa aura, a nossa atmosfera espiritual, produzindo distúrbios consideráveis no processo da comunicação mediúnica. Então, aquele que é médium, com certeza,
Com certeza, essa energia vai trazer problema para essa pessoa. Isso porque não apenas a aura do médium tem de estar em boas condições vibratórias de limpeza energética, mental e emocional, a fim de que possa oferecer seus encaixes aos espíritos manifestantes, como as auras deles e dos demais precisam estar adequadamente harmonizadas no grupo como um todo. Então, por exemplo, aquela pessoa que gosta de ver, porque tem pessoas que gostam de ver, né? Todo dia, ou pelo menos vários dias da semana, filmes pornográficos. Não tem gente que gosta de assistir? Pessoas que todos os dias gostam de ver coisas violentas, né? Matanças, essas coisas todas. Ou que gostam também de ver filmes. Às vezes você assistiu um outro, mas que adora. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela gostava de maratonar filmes de psicopatas, assim, entendeu? Você está absorvendo tudo aquilo, gente. Não quer dizer hoje eu vou ver o filme do Drácula, não quer dizer isso. Mas tem gente que tem a mania, ela tem preferência por esse tipo de filme. Filmes de sexo, filme de violência, programa, como dizia um amigo espiritual, dizia assim, não tem gente aqui que gosta de ver o programa daquele da Atena, que chama Sangue, Sangue, Sangue. Aí ele dizia assim, lá no plano espiritual também tem o da Atena espiritual. Aqueles que gostam desse tipo de coisa, matança, 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 isso, aquilo, as notícias de matança. Tudo isso afeta o teu perispírito, vai se refletir na sua atmosfera espiritual. Tudo isso, tudo e em excesso traz problema. Todo excesso traz problema. E a pessoa tem que se conscientizar disso. Não é natural, não é normal você ter essas preferências. Quer dizer, é normal para aquela criatura, mas não é saudável você ter essas preferências, entendeu? Então, ele diz aqui, no caso da pessoa que trabalha no passe, na mesa mediúnica, isso vai se refletir na atmosfera espiritual dele. E vai dar problema na hora que ele for aplicar o passe. A espiritualidade vai ficar tendo que ali ajudar para que aquela energia ruim que está naquela criatura afete outra. E ele diz aqui, né? Os espíritos nos dizem que, em tais casos, aplicam o recurso extremo de isolar a criatura, para que já que não pode ajudar, pelo menos não perturbe os trabalhos, uma vez que a sua aura se apresenta literalmente suja e desarrumada. Então, a pessoa que tem preferência por essas coisas, se ela vai trabalhar no passe, a atmosfera espiritual dela está contaminada. Então, quando a energia que vem do alto, na hora do passe, que a gente aprendeu que a energia vem do alto, passa por dentro do corpo da pessoa e sai através das mãos para aquele que está dando passe. Quando essa energia, lembra da água cristalina que vem da fonte, passa por dentro do vaso sujo, do cano sujo, da borracha suja, o nosso corpo é um vaso, ela se contamina. Quando ela sai pelas nossas mãos para atingir a outra, está suja. Aí a espiritualidade que fez? Isola o passista e faz com que a energia do passe venha deles diretamente para aquele que vai receber o passe. Porque se passar por aquele encanamento, que é o corpo do médium, vai estar contaminada e vai adoecer aquele que vai receber o passe. Na hora da mediunidade, do intercâmbio espiritual, a mesma coisa. O médium está ali para trabalhar, para dar comunicação. Aí tem 2, 3 médios na mesa. Aquele médium está com seu vaso
O vaso é o nosso corpo. É o vaso do espírito, né? Porque dentro do vaso é onde você mete alguma coisa. O nosso corpo é onde o espírito está ali. O que a espiritualidade faz? Isola aquele médium aquela noite, ele não vai ter comunicação. Você pode ver que às vezes tem um médium na mesa mediúnica que ele passa a noite toda sem dar uma comunicação. Ele foi isolado pela espiritualidade. Porque se o espírito se aproximar dele, o espírito vai se sentir mal. Ora, aquele espírito já está com problema. Ainda vai dar comunicação através de um médium doente, desequilibrado, sujo, entre aspas, desarmonizado, vai ficar pior ainda. Então, aquele médium vai ficar isolado, os outros vão ter que trabalhar mais. Entendeu? Porque aquele que é da comunicação através dele já não vai dar. Então, quem vai ficar sobrecarregado? É o que ele diz aqui. Né? Pelas suas implicações, diz o Hermínio, na temática da aura e pelas interessantes observações e ensinamentos que proporciona, julguei oportuno incluir nesse módulo uma notícia acerca do Dr. Carl Ickland, né? Ele dá aqui o nome 13 anos estudando a morte, alguma coisa assim. Um clássico entre os estudos do fenômeno psíquico. Sob a orientação de amigos espirituais que começaram a manifestar-se através da sua esposa, o doutor Ickland, a esposa dele era médium, e os espíritos foram se comunicando através dela. O doutor Ickland passou a cuidar com êxito, para ele inesperado, de distúrbios mentais e psicossomáticos em pacientes vitimados por influências espirituais indesejáveis. Segundo o depoimento consistente dos próprios espíritos, usualmente sem consciência de que haviam morrido. Então, ele começou a tratar dos espíritos que davam comunicação através da esposa dele, que era médium. E ele, como um psicólogo, né, um terapeuta, ele começou a tratar desses espíritos que apresentavam distúrbios mentais, né, muito graves. Então, ele diz aqui, segundo o depoimento consistente dos próprios espíritos, usualmente, esses espíritos não tinham consciência que haviam morrido. Eles eram atraídos pela aura de certas pessoas, conhecidas ou desconhecidas, e ali permaneciam como que aprisionados em grande confusão mental. Então, eles eram atraídos pela atmosfera espiritual de algumas pessoas, né, como vampiros, e ficavam presos àquela atmosfera espiritual daquela pessoa encarnada, ficavam presos ali, né? Como que aderidos ou imantados aos espíritos encarnados. É como se a atmosfera espiritual do cara tivesse uma cola, uma cola. O espírito se sente atraído por aquela pessoa, né? E ele vem para tentar tirar. E quando ele vem, ele ficava prisioneiro, como se fosse um visgo da atmosfera espiritual daquela pessoa. E ele não conseguia sair. Era como se ele tivesse ficado algemado. A atmosfera espiritual daquele encarnado, que muitas vezes era um viciado, era uma pessoa desequilibrada. E ele não tinha nem noção que ele já tinha morrido. E ele ficava ali como um chipófago, preso àquela pessoa encarnada, sugando a energia daquela pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa sugando a energia dele. E se ele tentasse sair, ele não conseguia. Ele era um prisioneiro de uma pessoa encarnada. Gente, que coisa triste. Que coisa triste, né? E ele diz aqui, e isso fazia com que eles tivessem uma grande confusão mental. Aí ele diz assim, ó, eles ficavam como que aderidos ou imantados ao perispírito dos encarnados. Viviam, às vezes, várias entidades em disputa feroz pela posse do corpo da vítima, que vítima não era esse encarnado, já que ele atraía esses espíritos, que cada um julgava pertencer. Então, não é só o espírito que vinha e ficava agarrado àquela pessoa encarnada. Eram vários espíritos. Então, de repente, você tinha um encarnado, uma pessoa ligada a vícios, a manias, a desequilíbrios, e ela atraía um monte de espíritos. Então, era como se você tivesse um prato, um pouco de mel, e um monte de moscas
viessem para aquele prato e ficassem aquelas várias moscas varejeiras disputando aquele mel, entendeu? E, ao mesmo tempo, sem poder ir embora. E elas ficavam ali. Gente, a cena é terrível. Essa cena é terrível. E isso só pode acontecer conosco. Por isso que Paulo falou, nós somos observados por uma multidão de testemunha. Cuidado com o que sai da sua mente. Cuidado com o seu modo de agir, de ser, porque você pode estar atraindo vibriões, vamos dizer assim, vibriões do astral, vampiros do astral, que vão ficar agarrados a você, sugando você ao máximo, até que um dia você morre, porque você tem um corpo físico. E eles vão sugar tanto, vão roubar toda a tua energia, vai ter uma hora que você acabou, você vai, ó, pimba. E quando você desencarnar, você vai ser mais um deles, vai somar com eles e vão sair voando por aí, procurando outro para vampirizar. Então, a coisa é terrível, Denise, aqui, né? Várias entidades em disputa feroz pela posse do corpo da vítima, que cada um julgava pertencer, porque cada um daqueles achava que aquele encarnado era deles, né? O Dr. Wickland mandou construir um aparelho especial com o qual aplicava no paciente, no obsidiado, um choque elétrico que desalojava os espíritos ligados ao ar. Então, a pessoa encarnada que estava atraindo esses espíritos doentes, ele dava como se fosse um choque nela. Sabe, quase como um choque anímico? Só que ele dava um choque com esse aparelho. E esse choque, essa energia, afetava o perispírito. Então a pessoa tinha aquele choque, aí as moscas caíam, entendeu? Eu vi uma vez uma cena tão triste, muito triste. Só para ilustrar, era um cachorrinho. Cachorrinho. Ele tinha tanto carrapato, tanto, eu não me lembro bem quem pegou esse cachorrinho para tentar tratar, mas ele já estava num estado lastimável. Ele tinha tanto carrapato, você olhava para ele assim, eu me lembro que é dessa cena, era só carrapato. O pelo dele já tinha caído, porque já tinha adquirido outras doenças por causa do carrapato. A pele dele era só carrapato, 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 carrapato. E essa pessoa pegou, né, para tentar tratar. Ele era todo coberto de carrapato. Mas ele já estava no finalzinho da vida dele. Ele morreu. Quando ele morreu, em menos de 10 minutos, todos os carrapatos caíram. Todos caíram. Por quê? Porque não tinha mais o que sugar. Ele morreu em alguns minutos, coisa de 10, 15 minutos. Em volta dele era um mar de carrapatos. Os carrapatos foram... Entendeu? Não tinha mais energia vital. Eles sugaram tudo até o momento que ele morreu. Quando ele morreu, não tinha mais nada ali para ele, porque interessavam os carrapatos. E eles caíram do corpo dele. Não é? Entendeu? Ele não tinha mais o que oferecer. Ele morreu. Eles caíram. Caíram todos. Caíram todinho. Ele ficou limpinho. É isso aí. Você atrai esses vampiros, parasitas, que vão sugar você, até que você não tenha mais nada para oferecer. E aí seus órgãos falem, você morre. Eles vão ficar sugando cadáver? Claro que não. Cadáver não tem nada que interessa a eles. Eles vão sair dali, vão procurar outro, para fazer a mesma coisa. A cena é isso. Então, diz aqui, né? Ele arrumou esse aparelho para dar esse choque elétrico para tentar desalojar os espíritos ligados à sua aura. Logo verificou com tudo, olha que interessante, isso aqui é interessantíssimo. Logo verificou, contudo, que passada a desagradável sensação do choque, esses voltavam à condição anterior
e davam prosseguimento ao conflito pela posse do corpo, do qual cada um deles, inclusive o encarnado, procurava expulsar os demais. Então, ele dava um choque, eles se afastavam um pouco, mas daqui a pouco eles voltavam, tá? Foi então que os amigos espirituais do médico propuseram trazer os pobres seres desorientados para que fossem esclarecidos individualmente pelo doutor. Então, disseram assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer cada espírito desse, ele vai dar a comunicação através da médica, a sua esposa, e você vai conversar com cada um deles, fazendo a doutrinação, né? Então, para que fossem esclarecidos individualmente pelo doutor, que se revelou um bom doutrinador, através da mediunidade da senhora Euclide, que era a esposa dele, que era médium. Vejamos como o doutor e médico, que é o doutrinador, coloca o problema. Diz ele, as páginas 90 e 91 do livro dele. O organismo de todos os seres humanos gera uma força nervosa e magnética que o envolve numa atmosfera de emanação vital e luz psíquica, conhecida como aura magnética. Ele está falando da nossa atmosfera espiritual. Essa aura é vista como luminosidade pelos espíritos, ainda presos às sombras do ambiente terreno, que podem sentir-se atraídos por pessoas particularmente suscetíveis a esse tipo de invasão. Vão se sentir atraídos por pessoas que têm afinidade com eles e que abram a brecha para eles se aproximarem, estabelecendo assim a sintonia, né? Tais espíritos se revelam frequentemente incapazes de abandonar essa atmosfera psíquica. E, devido ao resultante estado de confusão, mesmo lutando por se libertarem, acabam convivendo com o médium, ressentido da presença deles e desnorteado por uma sensação de dupla personalidade. Então, ao mesmo tempo que ele não consegue se afastar do médium, o médium também gosta da presença deles e não consegue se afastar. Um parasitando o outro, entendeu? O encarnado recebe energia deles e dá energia para eles. Eles ficam nessa troca. Um não quer largar o outro. Aí ele diz aqui, após retirar de um paciente, esse paciente aqui é encarnado, após retirar de um paciente vários espíritos, a princípio turbulentos, tivemos a seguinte experiência que demonstra claramente o sofrimento que os espíritos suportam quando se enredam na aura de um mortal. Aí ele botou lá embaixo, ser encarnado. Então, ele conseguiu afastar vários espíritos que estavam atormentando uma pessoa encarnada. E quando ele conversou com esses espíritos, depois que ele afastou eles do encarnado, ele viu um grande sofrimento que esses espíritos vampirizantes suportam quando se enredam, quando ficam presos à aura espiritual de um encarnado. Isso é pesado, hein, gente? Isso é pesado. Continua aqui. Segue-se a transcrição de um longo diálogo no qual o espírito totalmente ignorante de sua real situação diz a certa altura: eu estava no meu lugar. Havia muitos de nós, todos embolados, homens e mulheres. O espírito falando. Tínhamos um lar, mas não podíamos sair dali. Às vezes o ambiente era tépido, tranquilo. Por algum tempo eu permanecia sozinho na escuridão, antes de ser preso na atmosfera espiritual. Pude falar uma vez, mas agora estou só. Você não tem o direito de me colocar aquelas coisas que queimam, os instrumentos do choque, que ele dava para poder tentar separar os espíritos, né? Como se pode observar, diz Hermínio de Miranda, o espírito vivia algum tempo na situação de erraticidade no plano espiritual, mencionada na codificação espírita. Sentia-se sozinho, mergulhado em trevas, atraído pela aura de uma pessoa encarnada, que oferecia condições propícias para ele, ele se aproximou e acabou como que imantado ali, quer dizer, preso ali, juntamente com outros espíritos, em condições semelhantes às suas.
Quer dizer, como diz o outro, né? Papel pega, lembra do papel pega mosca? O encarnado, nós somos o papel pega mosca, que atraímos as moscas e elas ficam presas em nós, que somos o papel pega mosca, né? Aí ele diz aqui, no jargão popular, era uma situação de encosto, da qual o médium involuntário e despreparado sofria penosas consequências, inclusive doenças de natureza psicossomáticas. Depreende-se ainda do texto e das sumárias observações adicionais do doutor, que após afastar os demais espíritos, após afastar os espíritos doentes, né? E como eles reclamavam dos choques elétricos, a manifestante era uma mulher, a pessoa doente que atraía os espíritos. Desculpe, o espírito. A manifestante era uma mulher. Esse espírito, mulher, ficou sozinha e conseguiu até comunicar-se através da sua vítima, que era o encarnado. E hospedeira. Então, né, depois que os espíritos foram afastados, né, um deles, que era o espírito de uma mulher, ficou sozinha, e aí ela conseguiu falar com o doutrinador. Falou através de quem? Através do médium, que era quem estava mantendo ela prisioneira, que era a hospedeira dela, né? Então, ela falou através da sua vítima e hospedeira, mas acabou também desalojada por verdadeira tempestade magnética, provocada pelos choques aplicados pelo Dr. Wickland com a sua temível aparelhagem. Era quase como um choque anímico que ele dava, só que era com o aparelho. E esse espírito dessa mulher também acabou sendo afastada. Eis aí, diz o Hermínio, portanto, exemplos vivos de que a aura, e na linguagem de Kardec, a atmosfera espiritual, é de fato a plataforma onipresente de que nos fala André Luiz, antecâmara de todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, extensão viva do perispírito. Nossa atmosfera espiritual é uma extensão do nosso perispírito, que, segundo Kardec, é o órgão transmissor de todas as sensações. Lembra da questão 257 de O Livro dos Espíritos? Que está aqui, ó. Recomendo aí o povo ler. 257, está aqui, ó. Ensaio teórico da sensação dos espíritos. Questão 257, tá? No segundo parágrafo, ele diz assim, ó, o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido de diversão. Tá? Então, questão 257, por isso que ele fala, né? Extensão viva do perispírito, que, segundo Kardec, é o órgão transmissor de todas as sensações. Livro dos Espíritos, quem quiser, bota aí, ó. Puxa a setinha, Livro dos Espíritos, 257. Ô, Rose, boa tarde. Olha, você desculpe que eu estava no outro estudo e hoje eu fui no enterro. Você me diz qual é a página que nós estamos? Até no final do capítulo 14. Então, eis aí, portanto, exemplos vivos de que a aura é, de fato, a plataforma onipresente, de que nos fala André Luiz, antecâmara de todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, extensão viva do perispírito, que, segundo Kardec, é o órgão transmissor de todas as sensações. Por isso que eu mandei puxar a setinha, Livro dos Espíritos 257. E princípio de todas as manifestações. Não há, pois, como minimizar, quer dizer, tirar o valor, ou ignorar a importância da aura, da atmosfera espiritual e do perispírito no estudo dos fenômenos de natureza anímica ou mediúnica. Porque ele é importante nos fenômenos de natureza anímica, fenômenos produzidos por nós mesmos, e de mediúnica, quando é produzido pelos amigos espirituais através do médium. Gente, esse capítulo aqui, que é o capítulo 14, importantíssimo. É o capítulo que trata da aura, da atmosfera espiritual. Importantíssimo.
E recomendo que quem tiver um tempinho hoje dê uma lida na questão 257 de O Livro dos Espíritos. Ele é grande, mas é importantíssimo. Semana que vem, dia 19, a gente começa o capítulo 15, que trata da psicofonia. Pode até botar aí a data, no capítulo 15, 19/9/24. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de ouvir alguma coisa de vocês. Tem uns 2 minutinhos aí sobre isso daí. Apavorante, Rose. É apavorante, viu? De imaginar aquilo ali, nem precisava do cachorrinho, mas o cachorrinho completou, né? A gente imaginar uma situação. Cachorro, você disse bem. O cachorrinho completou. É um dado bem interessante, né? A gente ficar É um esperto. exemplo, assim, né, Eloá? Uma coisa assim, bem realmente. Não, é uma coisa que deixa a gente Quando você não serve mais, preocupado. não é assim? Verdade. Não dá o que eles querem, né? Evitar exatamente aquilo que eles querem. O que eles querem? A gente já sabe. Isso em tudo na vida. O vampiro, aquela pessoa que tem a mania de se aproveitar dos outros, quando você não tem mais utilidade para ela, o que ela faz? Joga fora, pega outro. Agora, isso, Rose, assim, ó, eu nunca gostei de ver filme de. Ó, quando era criança, Também não. eu não Detesto. gostava eu não gostava dessa história de pique-esconde. Aquilo me dava uma angústia, a que ficar escondida, esperando aquele suspense. Ai, Ver Deus se me ele me livre. achar. Eu não Era gosto uma de filme brincadeira que eu não gostava. Eu vampiro, não gosto monstro. de ver filme de terror. Também Eu não não. gosto de nada de suspense, Também nada para não. me deixar incomodada. Eu gosto muito daquela novelinha das 6, Rancho Fundo. Essas novelinhas das 6, assim, Aham. de época, engraçadinha, mas começou É, uma trama tão grande por causa da turmalina que a mulher achou, parei de ver. Aquilo me dá uma agonia, graças a Deus, né? Também. Dá uma Não angústia, me dá compactuamos com isso. não eu é, não consigo ver. não é porque você assistiu um ou outro que é problema. O problema do nosso é o exagero. É igual, Eu por sei, exemplo, Rose, mas eu estou falando do mal-estar que eu já sinto. Eu não consigo. assistir. É igual o Raul Teixeira, uma vez, ele falando sobre isso, eu achei muito engraçado. Ele falando assim, porque às vezes, né, a pessoa tem problemas e a pessoa não pode comer muito doce. Aí ele dizia assim, né? Ele dizia assim: você vai numa festa, poxa, era o caso dele, não podia comer doce, né? Acho que ele tinha diabetes. Ele dizia assim: você vai numa festa, poxa, tem lá uma mesinha com os doces, né? Naquela época, antigamente, hoje já não tem mais. Aí ele disse assim: eu vou comer aqui um brigadeiro, né? Aí eu como assim, uma língua de sogra, que nem se faz mais hoje de docinho, né? Uma língua de sogra, um docinho de abacaxi, outro docinho ali. Não tem problema. O que eu não posso é eu levar um saquinho, docinha, e encher a bolsinha de docinho e depois comer 200 docinhos. Ele dizia, esse é o problema. Eu confesso, nesse calor, gente, eu tomo uma cerveja Nossa, geladinha, eu tomo. eu Eu vou- gosto de uma Sorvetinho, cervejinha. sorvetinho, Não, tô falando da limonada. cervejinha, né? Que o álcool, né? Eu tomo uma cervejinha geladinha no calor. Sim, eu gosto. Até que não é uma má ideia, mas é aquela história. É uma vez na vida e outra Claro que não como é para diz cair, né, na pista, não é para exatamente. o cachorro me lamber, Tudo que mas é excesso O nosso excesso é que é o preocupante. O problema, o excesso de tudo. de qualquer coisa. é verdade. Tudo começa lá do. Veja, só tomo refrigerante. Aí toma litros e litros de Coca-Cola. Pois é. Eu não Aí não tomo, adianta nada. só tomo suco. Aí o cara toma litros e litros de refresco, de suco. Quer ver uma coisa? Café. Quando eu estava trabalhando na escola, a gente toma café o dia todo. Eu Agora, eu adoro tomo café. café de Eu manhã adoro. e de tardinha. Eu Faz adoro. bem café o dia todo? Cheiro, O nosso problema é o excesso. aquele cheiro maravilhoso. Equilibrar
Jesus, quando andou aqui na Terra, ele comia carne, né? Comia peixe. Quando ele ia na casa dos amigos, o que eles preparavam? Peixe, cabrito, ovelha, era comida deles. Ele chegava lá, ele ovelha, eles eram pastores, né? Criavam ovelhas, eles comiam ovelha, comiam cabrito, comiam Tinha vinho. tomavam vinho. E não era o vinho como o de hoje. E o de hoje é mais, né? Era daquele vinho daquela época, brabo. Era brabo, né? Mas alguém via Jesus com a garrafa de vinho na frente, mas ele tomava vinho. Ele comia carne vermelha. Ele comia carne vermelha. E aquela pessoa pobre, se eu te oferecer aqui o cabelo, ele ia dizer, não, eu sou vegano. Eu não como carne. Não, o que tinha, se só tivesse pão, comia só pão. Ele, quer ver uma comida que eles comiam? Pão e vinho. Era o pão, mergulhava na taça de vinho e comia o pão com vinho. Ou então aquelas pastas de semente que Né? O vinho era muito utilizado. E ele comia. Ele bebia. Mas ele sempre falou sobre o nosso problema do excesso. O excesso. Se você soubesse pautar pelo equilíbrio, não tem problema nenhum. O excesso de tudo, o excesso do açúcar, o excesso do sal, o excesso do arroz, o excesso do feijão, do macarrão, o excesso do óleo, do doce, do salgadinho, da pizza, o excesso de meter malha na vida dos outros, o excesso é que faz mal. Entendeu? até excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho também. Todo excesso é desequilíbrio e vai prejudicar a criatura, né? Então, nós vamos dar paradinha agora. Daqui a pouco, às 5h25, a gente retorna para o estudo da obra de Amélia Rodrigues, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que nos traz, né, esses esclarecimentos sobre esses temas tão importantes para a nossa vida, que chama a nossa atenção, acende a nossa lanterninha. Opa! Peraí, como é que esse negócio aí dos caras ficarem imantados em mim? Isso aí é realmente a coisa pesada, mas é a nossa realidade. É a nossa realidade, né? Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Inclusive, hoje teremos a nossa palestra pública, o tema é o bem e o mal querer, se eu não me engano. O tema é esse mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? É o bem... Deixa eu só pegar aqui. Ah, tá aqui. O bem e o mal, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Não é sofrer, não? Você vai ao bem e o mal sofrer. Esquece. Bem, não sofrer. Não é que não está aqui o Evangelho. O bem e o mal sofrer. Né? Porque tanta coisa, eu fiz o preparo aqui, e é bonito, é muito interessante. É todo ele quase baseado em Santo Agostinho, né? Não, a 19, não é bem e mal sofrer, não. O mal e o remédio. O mal e o remédio. Tá? O bem e mal sofrer foi semana passada. É o mal e o remédio, né? Então, o Santo Agostinho vai mostrar o mal e o remédio para a gente tratar desse Quem mal. vai fazer? É Carmen do Céu, é Carmen Aguiar. Bom, então daqui a pouco a gente retorna, tá, gente? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus. Deixa eu desligar aqui.